Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui para vocês no canal e mais uma aula de Geografia Física, né? Daquela série que eu falei para vocês que ia colocar aula de Geografia Física sobre ambientes da Terra. Então eu coloquei para vocês uma aula de litosfera, né? Falei tipo de relevo, falei de formação da Terra e agora eu vou falar uma aula sobre atmosfera, que é a camada de ar. Dos 4 ambientes que eu coloquei para vocês: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Então já tem uma aula de biosfera, já tem uma aula de litosfera e agora uma aula de atmosfera. A aula de atmosfera, pessoal, que é um conteúdo um pouco mais extenso, vou trabalhar ele em 2 aulas. Então essa aula aqui vai ser só os aspectos gerais da atmosfera. A segunda aula a gente vai falar sobre tipo de clima, né? Que vai ser uma aula um pouquinho mais profunda. Certo? Então, o que a gente entende por atmosfera, pessoal? A atmosfera, como está aí para vocês, é um manto de substâncias químicas, como está para vocês aí no slide, que envolve nosso planeta e dá sustento, proteção e condição de existência às formas de vida. Ela é dividida em camadas. Trocando em miúdos, pessoal. A atmosfera é a camada de ar, ou seja, dos elementos da Terra que estão em forma gasosa, e ela dá sim condições para a existência de vida humana. Sem ela não tinha como ter vida aqui, né? Sem essa camada de ar que está sobre nós, não tem como ter vida no planeta Terra. E ela é dividida em 5 camadas, né? Que são as camadazinhas que a gente vai ver agora, né? Como primeira camada, a gente tem a troposfera, que é a principal camada da atmosfera, pelo menos pra gente, né? A troposfera, que ela tem esse nome tropos por causa do homem, né? É nela que vive o homem e é nela que vive praticamente toda a forma de existência da Terra, né? A troposfera. Ela tem uma característica que quanto mais se distancia da superfície terrestre, mais a temperatura vai diminuindo até chegar à estratosfera, né? Que é a camada onde vai ficar os raios ultravioleta, a famosa camada de ozônio. Então vai ficar aqui na estratosfera. A diferença da estratosfera para a troposfera é que quanto mais se distancia da superfície, mais a temperatura, ao invés de diminuir, aumenta, não é? Que é o contrário já na mesosfera, né? A mesosfera, quanto mais se distancia da superfície, ela diminui, né? Então, para não fazer tanta confusão na cabeça de vocês, a troposfera, quanto mais aumenta a altitude, mais diminui a temperatura. Estratosfera, aumenta a altitude, aumenta a temperatura. Mesosfera, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Termosfera, aumenta a altitude, aumenta a temperatura. Exosfera, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Ou seja, é intercalando, não é? Aqui diminui a temperatura, aqui aumenta, aqui diminui, aqui aumenta e aqui diminui. Então aí dá para vocês entender mais ou menos como é que vai estar classificada cada camada da Terra, que são as 5 camadas. Beleza, pessoal? O principal assunto que a gente vai estudar hoje, né? Eu coloquei as camadas da atmosfera, mas o principal assunto que a gente vai estudar hoje é a diferença de clima para tempo, né? E você vê lá na televisão a famosa moça do tempo ou o homem do tempo, né? Que é aquele rapazinho ou aquela moça que vai fazer a previsão de como está a camada de ar da Terra, não é? Então a camada de ar, ela tem condições, não é? Como é que ela vai estar? Se ela vai estar um pouco mais seca, se ela vai estar um pouco mais úmida, se ela vai estar mais quente ou se ela vai estar mais fria, não é? Então a condição da camada de ar. E nessas condições a gente vai ter 2 conceitos, que é o conceito de tempo e é o conceito de clima, né? Eles são um pouco parecidos, eles são muito confundidos, né, durante o nosso cotidiano. As pessoas confundem mesmo, confundem muito esses conceitos, mas eles são diferentes, certo? E qual é a diferença de um para outro, pessoal? A gente vai ver já já, ó, que o tempo, né, o tempo da atmosfera, ou seja, as condições da camada de ar, né, as condições da camada de ar da Terra, como é que ela vai estar? Então a gente vai chamar de tempo, né, quando o estado momentâneo da atmosfera em um dado momento, né? A gente coloca aqui o tempo atmosférico muda repentinamente. Para explicar melhor para vocês, o tempo são as condições da atmosfera, né? As condições da atmosfera, só que num estágio menor, né? Então, tu amanhece, por exemplo, o tempo vai estar um pouco mais frio, né? Conforme vai aumentando o dia, vai ficando 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, o tempo ele vai esquentando, né? E pode, por exemplo, ter o caso de chegar uma nuvem
sobre a tua cidade, a tua rua, ou o teu povoado, né? E formar a frente de chuva, como a gente coloca aqui, ó. Né? Vai chover naquela área. Então o tempo ele vai diminuir, né? Então o tempo ele varia mais rápido, né? O tempo ele é um pouco mais incerto, né? O tempo muda constantemente. O tempo pode estar mais frio, o tempo pode estar mais quente, ele é mais suscetível à mudança, como está aqui para vocês. Ó. Em um mesmo dia pode ocorrer vários tipos de tempo, ou seja, pode variar a temperatura. A gente vai ver já já isso aqui sobre temperatura. A umidade, os ventos, a visibilidade do local ou na região em que se encontre, né? Então, para ficar mais claro na cabeça de vocês, tempo e clima são as condições da atmosfera. Mas as condições da atmosfera em um estágio menor a gente chama de tempo. Né? Como é que está a atmosfera? Ela está fria, né? Ela está quente, ela está úmida, ela está seca, a atmosfera é a camada de ar. Então, se a camada de ar que está sobre a gente, se ela estiver fria, né, e ela mudar constantemente, a gente vai dizer que mudou o tempo. Né? O tempo da minha cidade mudou de 1 hora para 3 horas, por exemplo. Né? Ficou mais frio, ficou mais quente. Então, mudou o tempo, beleza? As condições da atmosfera mudam constantemente. Quando ela muda constantemente, a gente chama de tempo, certo? No entanto, quando eu vou pegar um espaço maior, né, um espaço para me avaliar maior, né, então essas condições da atmosfera a gente vai ganhar o nome de clima. Né? Então, se eu vou pegar as condições da atmosfera de São Luís, por exemplo, de São Luís, em um período de 30 anos. Então, esse período de 30 anos, né, essa média das condições da atmosfera durante 30 anos, a gente vai chamar de clima. Não é? Então, o clima é uma sucessão de tempo. Né? Eu vou ver lá, dia 31 de janeiro, por exemplo. Dia 31 de janeiro está frio. Né? Aí vai, 1º de fevereiro, está quente. 2 de fevereiro, tá frio. E eu vou fazendo aquela análise durante 30 anos, né? Durante 30 anos. De 2020 até 2050. Né? Aí eu faço uma média, todo esse período. Eu tive mais temperaturas quentes ou frias, úmidas ou seca. Aí eu vou fazer uma análise e eu vou dizer como é o clima daquela região. Se o clima é quente e seco, se o clima é quente e úmido, se o clima é frio e seco, ou se o clima é frio e úmido, não é? Então, tempo é um momento que muda constantemente, clima é todo um período maior de espaço, né? Todo um período maior, em que eu vou medir as condições da atmosfera e vou dizer se ela é fria ou se ela é quente, e ela não muda constantemente, né? Ela não vai mudar. Então, o clima de São Luís ele vai ser aquele ali, um pouco úmido, porque está próximo da atmosfera, do mar, né? Sofre o efeito da maritimidade. E ele é quente, né? Porque está próximo da linha do Equador, né? Sofre o efeito da latitude, né? E não vai mudar assim tão fácil. Beleza, pessoal? Então, tempo é um momento, clima é uma sucessão de tempo. Né? Então, mais informações que a gente tem aqui. Ó. Um tipo climático pode, ao longo das estações do ano, apresentar variações, dependendo das condições climáticas, da massa de ar e de outros fenômenos, que a gente vai estudar já já sobre os fatores do clima. Né? Lembrando, para se determinar o tipo climático de uma determinada região, como eu coloquei para vocês, são necessários mais de 30 anos, para eu saber se aquela região é quente, se ela é fria, se ela é úmida ou se ela é seca. Certo? Então, como esses conceitos eles fazem muita confusão na cabeça das pessoas, eu coloquei aqui até exemplos, né? Exemplos todos de tempo, né? Como por exemplo aqui, ó, que aí vocês vão dizer se é clima ou tempo maluco. Não parou de chover o dia todo, né? Então preste atenção. Esse rapazinho aqui, ó, tá se queixando da vida porque ele queria trabalhar, queria estudar, queria jogar bola, queria fazer alguma coisa. Ele fez um planejamento para a vida dele, mas não deu certo. Por quê? Porque choveu muito. Não é? Então sofreu o quê? Sofreu uma alteração do tempo. Não é? Então ele está falando que tempo maluco. Por quê? Porque ele estava pensando que ia fazer sol e na verdade fez muita chuva. E pode ser o contrário, né? O sujeito pode esperar chuva e vir sol. Por quê? Porque o tempo varia constantemente, não é? Tu não pode fazer plano, principalmente no período chuvoso, né? De sair de casa, de ir visitar teu amigo, teu tio,
E porque o tempo pode variar constantemente, né? Pode estar muito ensolarado e do nada começar a cair o maior toró ali e teus planos ir por água abaixo, literalmente, certo? E outro exemplo aqui que eu tenho, pessoal, o Home Simples está falando aqui, né? Nossa, está amanhecendo, que, aí vai falar, ensolarado, ideal para uma praia. Então é o contrário do slide anterior, no entanto, continua sendo o tempo, né? Porque ele está falando que o tempo, ao invés de estar chuvoso agora, está ensolarado, né? Que tempo ensolarado. Então tu percebe, o tempo varia constantemente. Hoje pode fazer muito sol, amanhã pode fazer muito frio. Por isso que a gente chama de moça do tempo, né? Ou rapaz do tempo, e não do clima. Por quê? Porque ele faz previsões de como vai estar o tempo. Vai variar, se vai ter chuva, se vai ter sol. Por isso que tem lá a previsão do tempo e não do clima. Beleza, pessoal? Fatores do clima e elementos do clima, não é? Então, quais são os fatores que influenciam o clima, né? Que influenciam o clima e quais são os elementos que compõem o clima, que é diferente. Uma coisa é tu influenciar, outra coisa é tu fazer parte, né? E os elementos que fazem parte do clima, já até coloquei aqui para vocês como uma abreviação, né, como uma sigla, a TRUP, não é? Que é o quê? Temperatura, que é o grau de calor de uma certa região, se uma região é quente, se uma região é fria, né? Então a temperatura ela vai compor aquele clima ali, uma região de muita insolação, não é? Então a temperatura ela pode ser quente, não é? Pode ser quente, ou seja, a quantidade de calor ali é grande, certo? E ela é influenciada por fatores climáticos, não é? Por fatores do clima. Então tá uma coisa relacionada à outra. A radiação, a penetração de raios solares, não é? Quanto mais próximo da linha do Equador, preste atenção no fator, quanto mais próximo da linha do Equador, maior vai ser a radiação. Se maior a radiação, maior a temperatura, ou seja, maior a quantidade de calor. Se maior a quantidade de calor, constantemente vai ser menor ou maior a umidade, né? Por quê? Porque se estiver próximo do mar, vai sofrer o efeito da maritimidade, não é? E vai ter a maior umidade, ou seja, a presença de gotículas de água ali. Beleza? Então, umidade é um outro elemento do clima. Diferenciar esses caras, viu? Elemento compõe, fatores influenciam. Beleza? E o outro elemento é pressão atmosférica. Ou seja, aquela força que a camada de ar, lembre das camadas de ar que está sobre a gente, né? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Essa pressão que ela faz sobre os corpos que estão na superfície, né? Sobre os corpos que estão na superfície, essa pressão que essa camada exerce, ela pode ser maior ou menor, de acordo com a temperatura, de acordo com a radiação e de acordo com a umidade. Beleza? Bora relacionar um com o outro. Pressão atmosférica baixa. Quando é que a pressão atmosférica é baixa, pessoal? Principalmente nas áreas de alto relevo, né? Área de planalto, área de montanhas, né? Então, nessas regiões, a pressão atmosférica é baixa. Se a pressão atmosférica é baixa, a temperatura é menor, beleza? A temperatura ela vai ser menor. Então, fatores que influenciam o clima, né? O que influencia o clima? A maritimidade e a continentalidade. Ou seja, se uma cidade ela é mais próxima do litoral, uma cidade litorânea, né, ela tende a ser mais fria. A amplitude térmica, que é a diferença entre o dia mais quente e o dia mais frio do ano, a amplitude térmica ela é menor, né, porque ela vai sofrer efeito da maritimidade. Por quê, pessoal? Porque devido à pressão atmosférica no continente, durante o dia ela ser menor, o que vai acontecer? Como ela é menor, a temperatura vai ser maior. Se a temperatura é maior, aquelas gotículas de água elas vão dissipar, elas vão subir, não é? Devido à temperatura alta no continente. O que vai acontecer? As massas de ar do continente úmida, elas vão ganhar, as massas de ar do oceano, úmidas, elas vão sair em sentido ao continente. Elas vão fazer com que as temperaturas caiam, certo? O outro efeito aqui que a gente pode colocar como algo que influencia no clima, né, são a latitude, ou seja, a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Quanto mais distante eu estou da linha do Equador, né, menor vai ser a minha radiação.
Se menor vai ser a minha radiação, menor vai ser a minha temperatura. Beleza? E se menor a minha temperatura, menor a pressão atmosférica. Certo? Outro efeito, as massas de ar. Né? Quanto mais efeito eu tenho, por exemplo, de uma massa de ar fria e úmida, né? Se a minha massa de ar que chega à minha região ela é fria e úmida, como por exemplo a massa de ar polar que chega no Rio Grande do Sul, a temperatura ela vai ser menor, a umidade ela vai ser maior porque ela é úmida e a pressão atmosférica ela vai ser maior. Beleza? O outro efeito, a altitude, que é o quê? Que é a distância medida em metros de qualquer ponto da Terra para o nível do mar. Se a minha altitude for alta, exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito alta, né? Cidade que está sobre a região que a gente chama de Serra do Mar, né? São Paulo, uma região alta, o que vai acontecer? A minha temperatura ela vai ser menor, porque a pressão atmosférica vai ser maior. Beleza? E a umidade também ela tende a ser um pouquinho maior. Certo? O outro fenômeno aqui é o relevo, não é? E aqui eu não estou falando nem de altitude, né? Então eu não estou falando do clima ser mais rarefeito, do ar ser mais rarefeito. Eu estou falando o quê? Se eu tenho um relevo ali barrando uma massa de ar, né? Ele vai impedir que essa massa de ar passe para outras regiões. E aquela região que fica atrás dessa grande formação de relevo, ela vai ser um pouco mais quente. Beleza? É o exemplo do sertão nordestino. E galera, eu sei que muita gente está se apavorando quando eu estou falando desses conceitos, né? Mas eu só quero que vocês entendam o que é um fator climático e o que é um elemento climático. Essa praticidade, esses conceitos mesmo, vocês vão ver quando a gente for estudar os tipos de clima. Né? A gente vai estudar o clima semiárido, por exemplo, né? O clima tropical semiárido. A gente vai estudar que a temperatura é maior, que a radiação é maior, que a umidade é menor, que a pressão atmosférica é menor. Né? E vocês vão lembrar dos elementos climáticos. Vocês vão lembrar que o relevo interfere lá, né? Vocês vão lembrar que a altitude interfere, a latitude, desculpe, que a latitude interfere, que a maritimidade e a continentabilidade, ela interfere. Então é isso aí que vocês vão entender. Essa aula é só uma introdução, né? Se tu tem alguma dúvida, pode até perguntar aqui embaixo nos comentários, fiquem à vontade, que a gente vai tirar mais dúvidas, não é? Sobre fatores climáticos e sobre elementos climáticos. Elementos climáticos compõem o clima, fatores climáticos interferem no clima. Certo, pessoal? Não se apavora, isso é só uma aula introdutória, a gente ainda vai ter tempo para debater mais coisas. No mais, meu salve e fica com Deus.